Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de apresentação de conclusão de curso. Nós somos o Grupo 1, Turma 11, de Pedagogia 2025. O tema do nosso trabalho é Mediação de Leitura Compartilhada, um estudo de casos em uma escola de Campinas sobre conexões entre creches e famílias para o desenvolvimento integral na primeiríssima infância. Nosso grupo é formado por Érica, Graziele, Heloísa, Maíra, Paula e Silvana. Olá! Nesse vídeo vamos compartilhar um estudo sobre a mediação de leitura e sua importância para o desenvolvimento integral e formação literária das crianças, com foco na primeiríssima infância. Essa pesquisa foi realizada em uma creche pública no município de Campinas, São Paulo, com um grupo de crianças de 1 ano e meio a 3 anos, que permitiu uma compreensão mais profunda e completa do objeto de estudo, trazendo observações, analisando as consequências e os resultados alcançados por meio da utilização de estratégias de mediação literária, reforçando a necessidade da valorização da literatura infantil nas políticas públicas, garantindo o direito da criança ao acesso à leitura desde a primeira infância. Durante muito tempo, o ato de contar história era tido como uma forma de transmissão de cultura e conhecimento, e atualmente desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil. Na primeira infância, essa prática ganha ainda mais importância, pois é durante esse período que se estabelecem as bases para o desenvolvimento cognitivo. É nessa fase que as crianças começam a construir sua compreensão de mundo ao seu redor, a ampliar o vocabulário, estimular a imaginação e a fantasia, principalmente quando associadas a recursos lúdicos. As crianças precisam vivenciar experiências de narração de histórias, pois essas iniciativas de ler em voz alta e contar narrativas proporciona familiaridade com os livros e o prazer pela leitura. Essa prática tem um papel muito importante no processo de ensino-aprendizagem, podendo ser trabalhada de diversas formas, respeitando o tempo, o interesse e a escuta da criança. É um método que desperta e motiva a criança a participar ativamente, desenvolvendo a linguagem e a comunicação. O objetivo principal desse estudo na creche foi compreender como as estratégias utilizadas na prática de mediação leitora contribuíram para o desenvolvimento linguístico, social, afetivo e cognitivo das crianças. O presente estudo tem como objetivo central investigar a contribuição da contação de histórias para o desenvolvimento integral das crianças na educação infantil. Para alcançar esse objetivo, foi adotada uma estrutura de estudo de caso, com uma abordagem qualitativa de caráter descritivo-analítico, utilizando a experiência e documentos disponíveis como nossas principais fontes de informação. O trabalho se insere na abordagem qualitativa, justificada pela necessidade de interpretar os significados, as interações e as práticas pedagógicas em seu contexto social, conforme postulado por Minardi. O estudo é descritivo porque detalha as características das práticas de mediação leitora já implementadas, e é analítico porque confronta e interpreta essas práticas descritas em relatórios encontrados em documentos à luz do nosso referencial teórico. O campo de análise se constitui em uma creche de rede pública municipal de Campinas, São Paulo, que atende crianças com a faixa etária de 0 meses a 5 anos. A escolha desse campo empírico foi estratégica,
motivada pelo vínculo profissional de uma das pesquisadoras com a equipe docente. Isso facilitou o acesso ao campo e garantiu a viabilidade da coleta de dados. Para a realização desse estudo, utilizou-se uma variedade de técnicas, recorrendo a pesquisas bibliográficas e principalmente a análise aprofundada das atividades realizadas na creche. A combinação desses métodos possibilitou a compreensão do tema em profundidade e a organizar os principais pontos da pesquisa. A etapa de análise temática foi fundamental. Ela possibilitou a compreensão da contribuição da mediação da leitura para o desenvolvimento integral das crianças. Assim, podemos confrontar os resultados empíricos obtidos no campo com o arcabouço teórico. Olá, me chamo Paula e eu vou apresentar o referencial teórico do nosso trabalho. A mediação da leitura na educação infantil é uma prática essencial para o desenvolvimento integral das crianças, especialmente na primeiríssima infância, período marcado por intensas transformações cognitivas, emocionais e sociais. Abramovich, 1997, destaca que ler para a criança vai além da decodificação de palavras, despertando emoções, ampliando o imaginário e favorecendo a compreensão do mundo. Oliveira, 2002, reforça que a creche, como espaço educativo intencional, deve integrar o cuidar e o educar por meio da leitura, considerando aspectos afetivos, cognitivos e sociais. Estudos mostram que o contato precoce com livros e histórias estimula a área do cérebro ligada à linguagem, memória e atenção, contribuindo para a oralidade e os primeiros passos na alfabetização. Programas como o Primeiríssima Infância evidenciam que a mediação leitora amplia a concentração e expressão oral, embora ainda existam desafios para sua plena implementação. Na perspectiva histórico-cultural, Vygotsky, 1998, enfatiza que o desenvolvimento infantil se dá a partir das interações sociais e da mediação simbólica, sendo a atuação do adulto essencial para a construção do conhecimento e formação do leitor. A educação infantil no Brasil, prevista na Constituição de 1988 e regulamentada pela LDB de 1996, visa o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos. A BNCC, de 2018, reforça essa concepção ao estabelecer direitos de aprendizagem, nos quais a leitura ocupa papel central, promovendo desenvolvimento linguístico, cognitivo e socioemocional. Por fim, observações na escola estudada em Campinas mostraram que a mediação da leitura não apenas amplia vocabulário e oralidade, mas também cria espaços de interação, afeto e humanização, sendo fundamental para formar leitores críticos e estimular a autonomia desde os primeiros anos. Sipel et al. 2007 e Oliveira 2002. A educação infantil no Brasil passou de uma concepção assistencialista para uma abordagem pedagógica, reconhecendo a importância da leitura e da contação de histórias como práticas fundamentais no processo educativo. Esse avanço foi consolidado pela Constituição Federal, pela LDB, pelas diretrizes curriculares nacionais e pela BNCC. A contação de história nesse contexto assume papel central como prática formativa, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, a ampliação do repertório linguístico, a expressão de emoções e o fortalecimento de vínculos afetivos e sociais. Autores como Abramovich e Coelho ressaltam que ler e contar histórias ultrapassam a simples decodificação, constituindo experiências simbólicas que ampliam a relação da criança com o mundo e estimulam o pensamento crítico e criativo. Sob a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, a aprendizagem ocorre por meio
da interação e da mediação simbólica. Dessa forma, o educador se torna mediador essencial ao selecionar obras adequadas, promover interações significativas e criar ambientes de leitura ricos em experiências culturais e afetivas. A mediação leitora, conduzida de forma intencional e sensível, integra cuidado, cultura e reconhecimento, garantindo práticas alinhadas à BNCC e à formação integral de crianças. Assim, a leitura e a contação de história configuram-se como práticas pedagógicas estruturantes, capazes de promover aprendizagens significativas, fortalecer vínculos afetivos e assegurar o direito da criança à leitura, desde os primeiros anos de vida. Eu sou a Graziele e eu vou falar sobre a primeira parte dos resultados e discussões. As observações ocorreram numa creche pública no município de Campinas, no agrupamento AG1/2. As observações se iniciaram no momento do acolhimento, que é o momento em que as crianças são recebidas pelo professor e pelos educadores. Neste momento, tinham brinquedos distribuídos pela sala e as crianças foram chegando aos poucos. Após a recepção de todas as crianças, a professora iniciou a roda das atividades. Ela cantou músicas e, após as músicas, ela iniciou a contação de história. A primeira observação foi a contação de história do livro Aperte Aqui. A professora introduziu o livro com muito entusiasmo e, quando ela mostrou a capa do livro, ela foi incentivando as crianças a tocarem nas bolinhas e perguntando as cores, quais seriam as cores que estavam na capa. E ao virar a página, a professora foi perguntando sobre as cores, quantas bolinhas continham, e ela foi pedindo para as crianças realizarem as interações que o próprio livro propunha. As crianças responderam de forma participativa a interação com o livro. A professora iniciava a contagem das bolinhas e eles continuavam a contagem coletivamente. Foi notório a expectativa das crianças a cada página e eles ficavam aguardando as próximas interações do livro. A professora permitiu que eles fossem tocando no livro, interagindo. Ela dividiu em grupos, para que ficasse mais tranquila essa interação. E essa postura mediadora da professora favoreceu a participação ativa e a construção coletiva do conhecimento. Em outro momento, foi realizada uma segunda observação da contação de história do livro Era uma Vez um Gato Xadrez. Quando a professora mostrou a capa do livro para as crianças, ela perguntava que animal era aquele e qual era o som que aquele animal produzia. As crianças espontaneamente responderam miau, e a professora foi virando as páginas do livro e perguntando qual era a cor do gato. As crianças responderam de forma espontânea e participativa as cores do livro. Mas na página em que tinha o gato colorido, elas ficaram com uma certa dúvida sobre qual seria a cor que elas deveriam responder. Aí a professora falou: "Este é o gato colorido". A maneira como a professora conduziu a história, ela está em consonância com a BNCC, especialmente com o campo da experiência, que seria a escuta, fala, pensamento e imaginação, que favorece o diálogo, a construção de significados e a valorização de diversas formas de expressão na infância. Olá, eu sou a Érica e vou apresentar a segunda parte de resultados e discussões. A aprendizagem, segundo Vygotsky, nasce no encontro com o outro. É na interação, na escuta, na imitação que a criança começa a construir sentido para o mundo e só depois internaliza esse saber. Nesse processo, a contação de histórias se revela uma ponte poderosa entre o imaginário e o desenvolvimento da linguagem, estimulando a oralidade, a escutativa e as habilidades comunicativas. Durante as observações, as crianças demonstraram envolvimento genuíno, olhos atentos, gestos espontâneos, respostas verbais e não verbais
que revelavam encantamento. A mediação da professora foi essencial, com entonação, pausas, expressões e perguntas. Ela não apenas conduziu a leitura, mas criou um espaço de afeto e descoberta. Essa prática está em plena sintonia com a BNCC, que valoriza o brincar, a escuta sensível e a interação como fundamentos da educação infantil. Mais do que transmitir conteúdo, o educador tem o papel de provocar sentidos, selecionar experiências significativas e criar ambientes acolhedores. Ao trabalhar com cores, formas e números por meio da narrativa, ele amplia o repertório simbólico da criança e fortalece sua cognição desde os primeiros anos. A pesquisa de abordagem qualitativa captou com sensibilidade a riqueza dessas interações. A pesquisadora registrou cada nuance, o modo como a professora usava a voz, os gestos, o ritmo da leitura e como isso mantinha o grupo envolvido. As crianças não apenas ouviam, elas vivenciavam a história, interagiam com o livro, com a educadora e entre si. Esse cenário revela algo profundo. Quando há escuta verdadeira, mediação intencional e valorização da infância, a aprendizagem floresce. A leitura compartilhada deixa de ser apenas uma atividade e se transforma em um ato de conexão, de construção de identidade e de ampliação de horizontes. É nesse espaço simbólico entre palavras e afetos que a educação ganha potência e sentido. Olá, meu nome é Maíra e eu vou falar um pouquinho sobre a nossa conclusão do trabalho. Nós concluímos essa pesquisa reafirmando a importância vital da contação de história como uma ferramenta pedagógica essencial para o desenvolvimento integral na educação infantil. Ficou evidente que no contexto escolar, essa prática é fundamental para diversos aspectos, mas destacamos principalmente o papel da contação de história no desenvolvimento da linguagem da imaginação e da empatia das crianças. Ao serem expostas as narrativas, elas não apenas expandem o vocabulário, mas aprimoram a expressão oral e, crucialmente, a capacidade de se transportar para diversos cenários, o que é a base da imaginação. Além disso, a identificação com os personagens e as suas emoções proporcionam às crianças a oportunidade de desenvolver a empatia, aprendendo a compreender e respeitar as expectativas dos outros, e vimos que é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento socioemocional. No entanto, o nosso estudo também evidenciou desafios. Notamos a necessidade de maior clareza na distinção entre simplesmente contar história e realizar uma mediação literária eficaz, que exige intencionalidade. Isso nos leva a um ponto-chave, a necessidade da formação continuada dos professores, para garantir que eles saibam selecionar as histórias adequadas e aplicar técnicas narrativas que realmente engajam e estimulam as crianças. Portanto, concluímos que a contação de história é mais do que uma atividade, é um recurso poderoso para fomentar o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Para que isso seja sustentável, é imprescindível que haja investimentos contínuos em formações docente e garantia de acesso a recursos pedagógicos de qualidade. Assim, contribuímos para a formação de indivíduos mais criativos, comunicativos e empáticos, desde os primeiros anos da vida escolar.